Por que não devo ouvir todo tipo de profecia? Esse é o assunto de hoje. Eu gostaria de pedir que você fique... Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje nós vamos tratar de um assunto que para mim é muito delicado, exatamente por se tratar de questões espirituais. Porém, antes de irmos para esse assunto, eu gostaria de pedir, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações, tá? E compartilhe esse vídeo com alguém. Se porventura você já for inscrito, você indica o canal para alguém, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá bom? Hoje nós vamos ler um texto que está em Provérbios, capítulo 29, versículo 18, que diz assim: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. 1 Tessalonicenses 5,20 diz assim: não desprezeis as profecias. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Você observou que nós pegamos esse texto aqui exatamente para dar base naquilo que nós acreditamos. Eu acredito que a profecia é algo bíblico. Nós vemos aqui que a profecia ela tem a sua importância na palavra e no corpo de Cristo. Só que o problema não é a profecia em si, mas as profecias. É verdade. Que muitas pessoas costumam fazer dentro das reuniões que acontecem nas igrejas, vigílias, campanhas, enfim, em muitos lugares. A preocupação não está nas profecias bíblicas, mas naquelas que a gente ouve no dia a dia. É possível alguém profetizar nos dias de hoje? Sim, é possível. Porém, muitos querem ser profetas, muitos querem profetizar. E o apóstolo Paulo, até fazendo a recomendação, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele diz: olha, eu quero orientar vocês a buscar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque esse edifica a igreja. A profecia, ela edifica a igreja, mas qual profecia? A profecia bíblica, aquela que vem recheada de conteúdo bíblico, com inspiração divina. Essa edifica a igreja. Por isso que nós temos que ter cuidado com esses tipos de profeta. Jesus disse em Mateus, capítulo 7, versículo 15, para termos cuidado com os falsos profetas que vêm vestidos em peles de ovelha, mas no interior são lobos devoradores. Por que eles vêm vestidos em peles de ovelha? Para serem aceitos. Porque se eles vierem conforme eles são no interior, a igreja vai rejeitar. E para que isso não aconteça, eles se vestem de ovelha e se passam por ovelha para poder tirar proveito e conseguir aquilo que querem. E isso é muito perigoso. Por isso que requer discernimento espiritual e conhecimento bíblico, para você não ser levado cativo como muitas pessoas estão sendo. E se você for observar, existem muitas pessoas que a voz de quem quer que seja fala muito mais alto no seu coração do que a própria palavra de Deus. Muitas pessoas julgam ser mais importante a voz do pastor fulano, do profeta ciclano, desse ou daquele, do que a própria palavra. Quando a palavra vem, a pessoa rejeita, mas quando o fulano, que é o profeta renomado, fala, o coração está derretido, aberto para receber. Essas pessoas são levadas ao engano. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele diz o seguinte: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Aqui nesse texto que Paulo cita, nós vemos o que leva um indivíduo a se apostatar da fé. É dar ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Então, quando você vê alguém que está apostatado da fé, pode ter certeza que esse daí foi contaminado por algo que saiu de um espírito enganador ou uma doutrina de demônio que foi ensinada em algum lugar. É necessário esse cuidado
para que nós não sejamos contaminados com isso. E a apostasia nada mais é do que um rompimento, um divórcio que o indivíduo tem com Deus. Ele se divorcia, ele se separa de Deus a ponto de não querer mais acordo e ele vai buscar os seus interesses pessoais. E um apóstata, ele zomba, ele escarnece, ele fala contra aquilo que ele viveu. O apóstata é esse. Quando você encontrar alguém que está falando contra, zombando, perseguindo, entenda que esse está apostatado da fé. Se não houver o cuidado devido, nosso coração é levado cativo e nos tornamos presas fáceis para esses lobos que se vestem de ovelha para conseguir aquilo que querem. O Senhor disse na sua palavra no livro de Jeremias, no capítulo 23, versículo 16, está escrito assim: assim afirma o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que vos pregam enchendo-vos de ilusão. Falam de uma visão que lhes sobe do próprio coração e não dizem uma palavra que proceda da boca de Yahvé. Então, qual é a recomendação de Deus para o seu povo por intermédio de Jeremias? Que não dê ouvido a esses profetas que enchem vocês de ilusões, querendo empolgar vocês. Isso tudo é uma estratégia para fragilizar o coração daquela pessoa, porque por trás tem um interesse. Entenda, o apóstolo Paulo diz que toda profecia, ela vem para exortar, consolar e edificar. É necessário esse processo. Profecia não vem simplesmente para trazer alegria. Profecia vem para colocar a pessoa numa direção. É para isso que existe profecia. Desde a sua origem no Antigo Testamento até os nossos dias, profecia sempre teve um propósito específico. Tá? Nós não podemos esquecer isso. Muita gente está perdido procurando profecias, sendo que tem uma Bíblia em casa que é composta por milhares de profecias. Apenas a gente despreza essas profecias, porque muitas delas não falam aquilo que a gente está atrás. Nós queremos alguém, muitas vezes, que fale aquilo que eu estou a fim de ouvir. Hoje eu estou tão ansioso, tão apreensivo, eu preciso ouvir algo. Aí liga para um profeta ou vai em algum lugar e ali, quando o profeta se aproxima e começa a falar aquilo, a pessoa já se treme toda, chora, porque ele diz tudo aquilo que ela queria ouvir. Preste atenção. Ouça aquilo que te dói, mas que te causa mudança, que traz cura para a sua vida. Quando há uma ferida, o remédio sempre vai gerar dor quando for posto em cima. Se você está atrás de sentir momentos de alegria em profecias, depois você vai ter tristeza com relação a isso se você não buscar o certo. A profecia de Deus, ela nos realiza, ela traz alegria ao nosso coração. Agora, a profecia enganosa, ela nos traz momentos de alegria, porque fala do nosso ego, dos nossos interesses, daquilo que a gente quer fazer. Busque a de Deus, que é perfeita, boa e agradável para a sua vida. A vontade dele sempre vai ser melhor. Tenha cuidado com os falsos profetas que estão no meio de nós, como diz a própria Bíblia, vestidos de ovelhas, tentando buscar presas que possam trazer benefício para eles. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado de alguma forma, que Deus o abençoe e até o próximo.